Saudações, professor Luiz André Sampaio. Saudações, colegas de turma. Me chamo Sandro Miranda. Sou aluno do mestrado em Aquicultura da FURG. É sabido que a gestão da criação de peixes inclui manipulações que podem provocar respostas agudas ou crônicas de estresse. Citação de Barton e Awama, 1991. Neste sentido, Elizabeth Urbinati e colaboradores, neste artigo publicado na revista Aquaculture em 2003, sob o título Estresse de carregamento e transporte de juvenis matrichan em várias densidades, aprofundam esta questão. Embora difícil de quantificar, as respostas dos peixes referentes a esta questão podem ser parcialmente evitadas pelas práticas de manejo utilizadas na fase incubatória. O transporte é considerado um procedimento traumático que expõe os peixes a uma série de estímulos adversos responsáveis por várias respostas fisiológicas. Estes estímulos incluem a captura nos tanques de produção, manuseamento, transporte e libertação em povoamento. Peixes transportados em altas densidades são submetidos à abrasão mecânica devido ao contato entre eles, tipificando um importante fator de estresse. Além disso, em sistemas fechados, a qualidade da água é também um precursor de estresse eficaz e, em vários casos, um fator limitante. As respostas ao estresse do transporte apresentam-se através da elevação de catecolaminas e corticosteroides circulantes. As respostas fisiológicas ao estresse incluem alterações nos hormônios plasmáticos, metabolismo energético e equilíbrio eletrolítico. Esses efeitos primários provocam respostas secundárias relacionadas às necessidades de energia, incluindo o aumento da glicose no sangue e homeostase eletrolítica alterada no sangue e tecidos do animal. As catecolaminas são um grupo de hormônios semelhantes produzidos na medula adrenal, na porção interna das glândulas adrenais. As glândulas adrenais são pequenos órgãos triangulares localizados acima de cada rim. As principais catecolaminas são a dopamina, epinefrina, adrenalina e a norepinefrina. Materiais e métodos. Animais experimentais. A referida pesquisa foi realizada no Centro de Aquicultura da Universidade do Estado de São Paulo, município de Jaboticabal, em dezembro de 2001. Os peixes com peso variando entre 4,93 e 13,33 gramas, comprimento padrão variando entre 1,16 e 10,16 centímetros, foram capturados dos tanques viveiros e foram privados de alimentação para o esvaziamento gastrointestinal em 3 tanques de 1.000 litros, 24 horas antes do transporte na mesma densidade de 220 peixes em cada tanque. Os tanques foram continuamente abastecidos com fluxo de água e aeração. Carregamento e transporte. Os peixes foram capturados dos tanques de depuração e colocados em sacos de polietileno de 30 litros com 5 litros de água a 3 densidades. Densidade 1, 83 gramas-litro, densidade 2, 125 gramas-litros e densidade 3, 166 gramas-litros, 5 sacos por densidade. As bolsas foram infladas com oxigênio e amarradas com fios de borracha. Este procedimento demorou de 4 a 5 minutos. 4 sacos cheios foram embalados em caixas de esferovite, um tipo de espuma de poliestireno, que foram colocados em uma caminhonete. O 5º saco permaneceu no laboratório para a amostragem imediata dos peixes. As densidades escolhidas foram baseadas naquelas normalmente usadas nas incubadoras locais, 80 gramas-litro, e a atribuição dos tratamentos foi aleatória. O transporte levou 4 horas, o que representa o tempo médio de transporte na maioria das partes do estado de São Paulo. Após o transporte, os peixes de cada densidade, 4 sacos, foram transferidos para tanques de 1.000 litros, 3 tanques, providos de fluxo contínuo de água e ar para recuperação, e mantidos na densidade de transporte para evitar uma mudança nas condições de alojamento durante a recuperação. Os peixes foram amostrados 24 horas, 96 horas após o transporte. Passaram pelos procedimentos de alimentação, monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água nos tanques de depuração,
antes e depois da amostragem de 96 horas, assim como imediatamente após a amostragem de 24 horas e 96 horas após o transporte. A ordem da amostragem seguiu a ordem dos tratamentos. Amostra e análises laboratoriais. Os peixes foram amostrados imediatamente antes do carregamento dos tanques de depuração, 24 peixes. Imediatamente após o carregamento, 10 peixes em cada densidade. Imediatamente após 4 horas de transporte, 6 peixes em cada um dos 4 sacos por densidade. E 24 e 96 horas após o transporte, 24 peixes em cada densidade. Foram colhidas amostras de sangue, feita a análise da glicose, determinação do hematócrito, contagem do número de eritrócitos em câmara de Neubauer, análise de cortisol, cloreto e osmolaridade, medição do peso corporal e comprimento padrão de cada peixe para aferição do fator de condição de futum. Análise estatística. Foi utilizado um desenho randomizado e os dados foram analisados por uma análise de variância ANOVA. As médias foram comparadas pelo teste de Tucker e os dados foram analisados pelo SoftScience. Os resultados. A figura 1 apresenta os dados de glicose em milimol por litro no sangue de Matrincham durante os procedimentos de transporte. A sigla BL significa antes do carregamento, AL após o carregamento e AT imediatamente após o transporte, depois 24 e 96 horas após o transporte. As letras A e B indicam diferenças significativas entre as amostragens. Em cada tempo de amostragem, o estado inicial. Então, para os autores, não houve diferença significativa entre as densidades testadas. A glicemia aumentou imediatamente após o transporte em relação aos valores basais antes do carregamento, então regressando à condição inicial após 24 horas em todas as densidades. A figura 2 apresenta os dados de plasma de cortisol de Matrincham transportado nas densidades D1 83 gramas, D2 125 gramas e D3 166 gramas litro. As mesmas letras maiúsculas indicam que não há diferenças entre as amostras. Todas as densidades estão representadas na mesma barra. E letras minúsculas entre os tratamentos, todas as amostras estão representadas na mesma barra. Os níveis plasmáticos de cortisol foram elevados após a carga dos peixes nos sacos plásticos, depois do carregamento, representado pela sigla L, e imediatamente após o transporte, na sigla AT. Embora a elevação tenha sido diferente apenas entre as amostragens, de acordo com o fator de correção, mas não entre os tratamentos em cada amostragem. Não foram observadas diferenças mesmo entre o nível inicial representado pela sigla BL e as outras amostragens. Na figura 3, apresenta-se o cloreto de plasma de Matrincham em milha equivalente litro durante os procedimentos de transporte. As letras indicam diferenças significativas entre as amostragens, como visto em AL depois do carregamento e em AT imediatamente após o transporte, entre cada tempo de amostragem e a condição inicial, BL. As concentrações diminuíram inversamente as densidades quando estes parâmetros foram analisados sem considerar o efeito do tempo de amostragem. Os níveis de cloreto de plasma, de acordo com o fator de correção, foram menores imediatamente após o transporte. Para os autores, não foram detectadas diferenças entre as densidades. A figura 4 traz a osmolaridade plasmática de Matrincham em mosmol, transportada nas densidades D1 83 gramas-litro, D2 125 gramas-litro e D3 166 gramas-litro. As mesmas letras maiúsculas indicam que não há diferença entre as amostras. Todas as densidades estão representadas na mesma barra. E letras minúsculas entre os tratamentos. Todas as amostras estão representadas na mesma barra.
96 horas indica a diferença entre as amostras ou tratamentos em condição inicial de L. A osmolaridade plasmática aumentou igualmente em todas as densidades a 96 horas de acordo com o fator de correção. Em geral, os peixes transportados nas duas maiores densidades apresentaram valores mais elevados de osmolaridade. A figura 5 avalia o percentual de hematócrito de Matrix-Chan durante os procedimentos de transporte. As letras indicam diferença significativa entre as amostragens e entre cada tempo de amostragem e a condição inicial. Não houve diferença entre as densidades testadas. O hematócrito aumentou em todas as densidades AL depois de carregamento e retornando ao nível inicial AT imediatamente após o transporte. A figura 6 traz o número de eritrócitos de Matrix-Chan durante os procedimentos de transporte. Letras diferentes indicam diferença significativa entre as amostras e entre cada tempo de amostragem e a condição inicial. Para os autores, não houve diferenças entre as densidades testadas. Não foram verificadas diferenças no número de eritrócitos. Finalizando os resultados, nesta última figura, verifica-se o fator de condição de Matrix-Chan transportado nas densidades D1 83 gramas-litro, D2 125 gramas-litro e D3 166 gramas-litro. Letras maiúsculas indicam diferenças significativas entre os tratamentos dentro de cada tempo de amostragem e letras minúsculas entre tratamentos em diferentes amostras. Em 96 horas, indica diferenças entre o tempo de amostragem e a condição inicial. Discussão. O estresse juvenis Matrix-Chan foi influenciado pela sequência das operações: captura nos tanques de depuração, carregamento nos sacos plásticos e transporte em menor extensão do que a densidade de carregamento, como apontado pelos bioindicadores utilizados. Sabe-se que as respostas hormonais induzidas pelo estresse, como o aumento dos níveis de cortisol plasmático e de catecolaminas, promovem desequilíbrios metabólicos e osmóticos. Os peixes juvenis apresentaram níveis basais de cortisol em torno de 60 nanogramas mililitro, aumentando para 96,5 nanogramas mililitros após 4 horas de transporte, enquanto os espécimes adultos mostraram níveis basais em torno de 110 nanogramas mililitro, que dobraram após o transporte. A resposta ao estresse iônico foi semelhante às verificadas em adultos Matrix-Chan e os níveis registrados estão na mesma faixa. Os níveis de cloreto de plasma diminuíram após o transporte, embora não tenha havido correlação com a osmolaridade plasmática. Alterações do hematócrito após o estresse podem indicar hemoconcentração ou hemodiluição devido a perturbações osmorregulatórias, embora nenhuma alteração iônica tenha sido registrada após a carga em Matrix-Chan. Nos peixes, o fator de condição reflete, através da sua variação, informação sobre o estado físico dos peixes em relação ao seu bem-estar. Fornece informação sobre se os peixes estão fazendo bom uso da sua fonte de alimentação. 24 horas após o transporte dos peixes, todos os indicadores fisiológicos, exceto a osmolaridade e o fator de condição, tinham regressado aos níveis basais e não se registrou mortalidade imediata, indicando que o Matrix-Chan foi capaz de restabelecer rapidamente o seu estado homeostático. Peixes transportados em altas densidades são submetidos à abrasão mecânica devido ao contato entre eles, um importante fator de estresse que pode causar perda de escamas de peixe e muco, facilitando o processo de infecção e doenças. Mas não ocorreu durante as 96 horas de observação experimental. Embora a maior densidade de transporte deva estar relacionada com o maior consumo de oxigênio, os níveis de oxigênio na água atingiram concentrações que variaram entre 6,3 e 2,61 mg/litro no final do transporte,
valores acima dos níveis recomendados para peixes de água quente. Finalizando a discussão, o pH e a temperatura da água podem influenciar na toxicidade amoniacal. O pH em torno de 7 a 8, além da temperatura da água, permitiu a produção de uma pequena percentagem de amônia, mesmo na maior densidade de peixes, cerca de 0,006 mg/litro. Assim, a toxicidade por amônia era extremamente baixa. As concentrações atingidas durante o estudo não foram prejudiciais aos juvenis matrichan e foram inferiores às recomendadas por Wedemeyer, 1996, para garantir boas condições de saúde aos peixes. Com base em nossos dados, densidades de cargas maiores do que as testadas neste estudo podem ser avaliadas durante o transporte de matrichan, já que nenhuma delas causou mortalidades imediata ou dificuldade para a recuperação dos peixes.